Eu acho que a Lava Jato mudou o cenário da política nacional e pode se constituir também no marco de um novo rumo para a justiça brasileira, né? Eu imagino que esteja surgindo uma nova justiça. Nós dependemos de algumas ações bem-sucedidas, como, por exemplo, acabar com o foro privilegiado, né? Já se deu um passo, nós já avançamos com a aprovação no Senado e dependemos agora da deliberação da Câmara dos Deputados. Eu creio que, sepultando o foro privilegiado, nós estamos realmente desenhando aí uma nova justiça para o país, onde todos podem ser considerados realmente iguais perante a lei. E é evidente que outras propostas ainda em tramitação no Congresso Nacional significarão avanço, matérias referentes à prescrição ou às 10 medidas de combate à corrupção. É o aprimoramento da legislação como decorrência dessa experiência adquirida com a Operação Lava Jato. Nós podemos estar dando um salto de qualidade em matéria de legislação penal no país. Mas já há a configuração de uma nova justiça na medida em que aquele conceito antigo, né, que estava arraigado na sociedade brasileira, de que a justiça só atingia os pobres, né? Esse conceito foi substituído, porque hoje as penitenciárias lá de Curitiba, mesmo do Rio de Janeiro, estão cheias de grandes líderes políticos, tubarões da economia, os barões da corrupção, não é? Então isso significa uma mudança fundamental de conceito, o que deve ser justiça, né? E com esses avanços que nós imaginamos poder ainda alcançar, teremos sim a instalação de uma nova justiça no país como a principal consequência da Operação Lava Jato. Sim, um retrocesso imperdoável. Começou com o próprio Supremo abdicando de uma competência intransferível, no meu entendimento, né? E mudando radicalmente de opinião do evento Eduardo Cunha até essa decisão sobre o senador, nós tivemos uma constrangida mudança de opinião no Supremo Tribunal Federal. É claro que não podemos generalizar, temos que preservar 5 ministros que, do meu ponto de vista, dignificaram a função. Mas, sem dúvida, é um retrocesso. Eu nunca imaginei que o Supremo Tribunal Federal pudesse abdicar da sua competência, transferindo poderes ao Legislativo e dando a última palavra ao Senado Federal neste caso. E, obviamente, consolidando uma jurisprudência, né? A partir desse momento, nós temos a investigação criminal para os parlamentares e a investigação criminal para os demais cidadãos brasileiros. Então, uma diferença que não se admite, que não se justifica. Se nós estamos caminhando para a consolidação de uma nova justiça no país, esse fato significou um passo atrás, um retrocesso. Ela contribui para que tenha sucesso essa proposta de mudança do sistema, né? Que você pode chamar de sistema de governança ou de governabilidade. Sistema de governança mais apropriado para as empresas e governabilidade mais apropriado para o Estado. A mudança desse sistema é essencial, porque o que há é a revelação de uma relação de promiscuidade incrível, né? O executivo corrompendo o legislativo para obter apoio, aí compra o voto, compra a consciência, compra os partidos, aí avança sobre a iniciativa privada e faz a cooptação de algumas empresas que admitem
participar do esquema de promiscuidade alimentando o propinoduto. É o que a Operação Lava Jato revela. Nós vamos ter um debate eleitoral que se avizinha e certamente essa proposta de refundação do Estado é uma proposta essencial para sepultar definitivamente esse sistema que rima promiscuidade com governabilidade, que é o do balcão de negócios, né? Do aparelhamento do Estado e obviamente, da barganha permanente, como se viu agora, nestes dias, com a votação na Câmara dos Deputados da denúncia contra o presidente Michel Temer. Esse último exemplo, ele é a fotografia do sistema atual, né, de barganha permanente, da promiscuidade explícita e desavergonhada, com parlamentares não se envergonhando de ver o seu nome envolvido em nomeações para pequenos cargos em troca do voto aqui na Câmara dos Deputados, inclusive do meu próprio partido, né? Então, essa postura desavergonhada de alguns tem que desaparecer com uma machadada nesse balcão de negócios para explodir os cacos para todos os lados, né? E aí eu acho que essa é uma exigência. A sociedade não vai mais admitir esse sistema. Eu acho que quem viver verá que a sociedade vai exigir a mudança desse sistema. Eu espero que eles sejam julgados, né? Que eles sejam julgados. A população, através do voto, deve julgá-los. É evidente que nós estamos sempre sujeitos a erros, a equívocos, né? E, obviamente, a população deve colocar na balança, fazer o balanço geral, né, sobre o conjunto da obra, da atuação de cada parlamentar. Mas, certamente, um voto como esse tem um peso decisivo no momento da população, do eleitor, fazer a aferição do comportamento, né? E não é só pelo voto, né? Se fosse o voto desprendido, o voto consciente, não há nenhum problema, respeita-se, afinal, decisão é para ser respeitada de um parlamentar. Agora, o voto combinado com a nomeação é que se condena. Não se admite o voto combinado com a nomeação para um cargo público. Aí explicita a relação de promiscuidade. Eu acho que foi necessário, né? Evidentemente, eu não queria só esse impeachment. Eu queria um impeachment completo. Ele não atendeu às expectativas do povo brasileiro, porque ele não foi completo. Foi um impeachment pela metade. O impeachment verdadeiro incluiria o vice-presidente da República, à época, Michel Temer, e nós teríamos a convocação de eleições diretas. Naquele momento, a Constituição previa eleições diretas. Então, é por isso que hoje alguém pode afirmar, não valeu a pena. Mas, da minha parte, isso já era previsível, que ocorreria uma decepção, porque o impeachment retira a presidente Dilma, mas faz ascender o vice-presidente Michel Temer com problemas iguais ou até maiores, não é? E, sobretudo, em razão do entorno que o persegue. E é aquilo que o procurador chamou de organização criminosa. É evidente que eu não posso estar satisfeito, o brasileiro não está satisfeito, está indignado, porque a oposição pecou naquele momento em que deveria propor o impeachment completo e propôs pela metade. Foi uma das razões da minha discordância mais contundente à época, quando deixei, inclusive, o PSDB. Nós vivemos sob a égide do presidencialismo e de força, né? Um presidencialismo forte, que usa das medidas provisórias para legislar. Então, é fundamental o líder desse processo de mudança, que é o presidente da República.
As grandes reformas só ocorrerão se nós tivermos a felicidade de eleger um presidente da República com coragem, competência para promover reformas, mudanças e capacidade de comunicação com a sociedade, porque essas reformas só ocorrerão com apoio sem balcão de negócios se o presidente da República convencer os brasileiros de que as reformas, as mudanças são favoráveis a eles e não contra eles, aos brasileiros, são favoráveis aos brasileiros. Se convencer, terá o apoio da sociedade. Com o apoio da sociedade tem o apoio do Congresso. O Congresso corre atrás, não rema contra a correnteza de opinião pública. Aí nós estaremos invertendo esse processo. Hoje, o processo é promíscuo. Passaremos a ter um processo republicano para refundar o Estado brasileiro. Porque o presidente da República não estará mais comprando voto e consciências para obter o apoio do Congresso. Mas, de qualquer modo, é importante que o eleitor também cuide bem do seu voto em relação ao parlamento. As duas coisas são importantes. Eu considero mais importante, obviamente, a eleição do presidente da República, porque é o condutor de todo esse processo. Tem que ser o condutor, nesse regime presidencialista, desse processo de mudança. Mas, obviamente, é fundamental o cuidado em relação ao voto para o parlamento. Quem viabiliza é a população, né? Acho que há aí um inconsciente coletivo emergente. A cidadania está chegando à conclusão que é preciso buscar uma alternativa que proporcione um modelo diferente. Então, essa eleição será totalmente diferente. Eu sei que a sua pergunta diz respeito com que estrutura, com que recursos, não é? Com que apoiamentos. Hoje, eu acho que é diferente. A leitura que eu faço, eu posso estar equivocado, mas imagino que posso estar certo, é que as grandes estruturas serão dispensadas pelo eleitor, ao contrário de se constituírem em ponto de atração do voto. Essas grandes estruturas se constituirão em elemento de rejeição. Quer dizer, o cidadão vai olhar e vai dizer, olha, o bolo é pequeno demais para tanta gente comer, né? Porque aí vem a lembrança, esse sistema que nós estamos vivendo hoje, que é da cooptação geral e restrita, né? da grande aliança, da coalizão enorme, né? Para facilitar a vida do governo, para que ele possa errar mais confortavelmente, não é? Porque dizimou a oposição e, obviamente, não encontra, do outro lado, fiscalizadores à altura da necessidade. Portanto, eu imagino que a leitura que eu faço é que o eleitor estará atento exatamente para essas circunstâncias. Aí que eu falo em inconsciente coletivo, que a população vai sentindo a necessidade de tomar uma outra direção, de buscar um outro caminho que foge desse establishment, que é desse modelo que está posto, né? Que é sustentado por grandes estruturas, do toma lá da cá, porque você está vendo de novo a repetição. Nós já estamos iniciando o processo de cooptação para as eleições. Então, governos estaduais já estão negociando secretarias e cargos em troca do apoio partidário para a eleição do ano que vem. Já está, o balcão já está instalado, né? Então, esse mercenarismo já se estabeleceu, desde já. Nós estamos há pouco menos de um ano da eleição, mas esse mercenarismo já está sendo instalado. Eu acho que essa eleição vai ser exatamente a eliminação dessa dicotomia, né? Desse fla-flu aí, ou se for lá no Rio Grande do Sul é Grenal, se for lá na Bahia é o Bavi, né? Enfim. Nós estamos verificando que há um espaço enorme para se transitar ao centro entre os dois extremos, né? Então, extrema esquerda
organizada, porque houve um aparelhamento nos últimos anos, né? Então tem o seu legado, e a extrema-direita desorganizada, mas raivosa até esse momento. Vai chegar o momento da reflexão, certamente a raiva será substituída pela reflexão, e pensando no futuro, necessidade de buscar experiência administrativa, passado limpo, para que o país saia desse oceano de dificuldades em que se encontra, né? Então, eu imagino que há sim esse espaço. Entre os extremos, há um espaço significativo que certamente pode ser o espaço preferido pela maioria da população. Nós devemos realmente buscar os valores que são considerados propriedade ou patrimônio da direita e os valores que são considerados patrimônio ou propriedade da esquerda, né? Do meu entendimento, ninguém é proprietário desses valores, né? Não, nem a esquerda nem a direita. O cidadão é o detentor desse patrimônio. Então, são valores essenciais. A direita fala-se no enxugamento do Estado, na correta aplicação dos recursos públicos, na relação custo-benefício dos investimentos, na liberdade de empreender e de consumir, etc. E na esquerda, as questões sociais são relevantes. Então, obviamente, num país com pobreza imensa, né? Nós temos aí, basta dizer que a metade da população brasileira vive com menos de um salário mínimo, e no Nordeste 68% vive com menos de um salário mínimo. Então não precisa dizer mais nada além disso, para mostrar que nós precisamos sim ainda investir em programas sociais que possam significar essa transição até um tempo de oportunidades maiores, né? Obviamente falar em reduzir desigualdades sociais, em distribuir melhor a renda e também a receita pública, porque há diferenças regionais que são resultantes exatamente da péssima distribuição dos recursos públicos entre os entes federados. Além dos outros valores, que são os valores da família, né, que se discute muito hoje, e até uma discussão às vezes esquizofrênica, mas são valores essenciais que dizem respeito à respeitabilidade, às convicções religiosas, são valores irrecusáveis, né, e que devem ser preservados, defendidos. Obviamente, eles têm grande importância nesse momento. Defender a reforma política há décadas. Os políticos defendem e não realizam. Então, da minha parte, eu penso que nesse sistema nosso, que é o presidencialismo, o presidente da República tem que liderar o processo de reforma também em relação à política, ou talvez até especialmente em relação ao modelo político que se deseja, para evitar o peso do corporativismo, né? Se você faz com que nasça no parlamento a reforma política, certamente ela virá com o viés corporativista inevitavelmente. Então, o que eu advogo é que o presidente da República eleito escolha especialistas para a elaboração de um pré-projeto. Elaborando esse pré-projeto, o presidente da República o subscreve e encaminha ao Congresso Nacional para debate e aprovação. Eu creio que esse deva ser o caminho adotado. A reforma política é a matriz das demais reformas. Obviamente, concretizada a reforma política, as demais ocorrerão com maior eficácia. Eu creio que não há necessidade ainda, né? O que há é a necessidade de regulamentação de determinados dispositivos constitucionais que não foram regulamentados através de lei ordinária ou complementar. Então, há pontos que estão ainda obscuros em razão exatamente da ausência de uma... Nós já alteramos bastante a Constituição depois da Constituinte,
mas restam ainda pontos fundamentais que não foram trabalhados adequadamente.